comigo, sabe? Não quero sair, quero falar com ela. Não, mas tem que ver se ela não vai. Falando. Vai Vai pro Face. Vai pro Face. Já conectou? Vai pro Facebook. Meu microfone tá aberto? Tá, mãe. Vai pro Face. Aham. Então, vai pro Face. Irmãos, vamos dar início já instante. Quero dar as boas-vindas aí ao pastor Eudes, ao irmão Sérgio lá de Santa Isabel, Diácono Sérgio, a irmã Raquel lá de Guarulhos. Sejam bem-vindos aí em nosso meio. Queremos celebrar o nome do Senhor, que é vivo, que é digno. O pastor Osinei também já entrou aí também. E nós vamos dar início daqui a pouco. Convidar aqui a diaconisa Lena para estar orando daqui a pouquinho. E o Alisson em seguida vai estar nos conduzindo com alguns louvores para junto nós adorarmos o Senhor. Então eu quero chamar a Lena para vir aqui e nós vamos estar orando já daqui a pouquinho. Você vai interagindo aí conosco, dando as boas-vindas e quiser depois colocar algum pedido de oração para nós estarmos intercedendo aí no final, façam isso. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, quando dava a hora para começar a aula, ele falava que a hora era a hora, antes não era e depois era. Então tinha que começar na hora certa, pontual. Então são 19 horas agora, nós vamos chamar a diaconisa Lena para estar orando, intercedendo pela igreja, intercedendo pelas famílias, intercedendo pela nossa nação, pelos enfermos, e que o Senhor possa nos dar o bálsamo que nós tanto necessitamos dele. Então vamos orar a diaconisa Lena. Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, Pai, de forma especial, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, Pai, esteja nos direcionando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Esteja, Pai, com cada família, com os governantes do nosso país, Senhor, cada um deles, Senhor, que tudo que seja feito, cada providência que seja tomada, seja por honra e glória do Senhor, que o Senhor possa estar ajudando, auxiliando, indicando o caminho, que nós, Senhor, possamos também estar acatando, estar também se resguardando, Senhor, em todas as ordens que foram dadas, Senhor. Pai, nós te pedimos porque o Senhor é o único que pode nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada familiar, Senhor, do mais novo ao mais velho, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não temos outro Deus além de Ti que possa nos livrar de todo mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos orientado, tem nos dado força, Senhor. E tira de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Nessa hora agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, Pai, possa estar abrindo nossos corações, nosso entendimento e capacitando cada vez mais, Senhor, os pastores, cada um, Senhor, nos seus lares, cada um, Senhor, proporcionando, Senhor, levando a palavra a cada um de nós, Senhor. Amém. Nos dê entendimento, Senhor, do que Tu queres e nos ajuda, Senhor, a fazer tudo que lhe apraz, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti. Nos ajuda, Senhor, e abre o nosso entendimento, Senhor. Fica conosco. E os louvores que vão ser entoados, Senhor, vão ser de coração, que o Senhor possa estar se agradando, Senhor. Amém. Dos louvores que vão ser entoados. Em nome de Jesus, Senhor.
nos ajuda e nos abençoa. Fica conosco, Senhor, e nos dê entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar adorando o Senhor com nosso irmão Alisson. Ele vai estar nos conduzindo. Que você possa adorar, mesmo na sua casa, mas que você possa se concentrar o teu coração, a sua mente, e elevá-la ao trono de Deus, para que Deus possa então nos visitar nessa hora do louvor, porque a palavra dele diz que ele habita em meio aos louvores. Então que você possa realmente se relacionar com esse Deus através dos louvores. Vamos louvar. Boa noite a todos, vocês que estão aí assistindo a gente. Então, vamos iniciar esse momento de adoração com essa canção que diz "Eis-me aqui outra vez", e que possamos de fato abrir o nosso coração diante do nosso Deus e contemplá-lo, e acima de tudo também agradecer por todas as bênçãos e por Ele ter nos cuidado de nós e nos preservado até aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Esse sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa trompa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa trompa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, nele não há mais condenação. Posso pisar numa trompa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O amor que só vem que já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, nele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. O amor que só tem, o amor que só tem, o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Onde está o exército de Cristo? Tá todo mundo aí? Vamos continuar cantando mais essa canção, dizendo que o nosso general é Cristo e por ele marchamos. Com ele temos sim a vitória garantida, temos a vida e seguimos na luta juntamente com ele. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos sim, suas mãos já vem a vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos
Vamos cantar mais essa canção. Separei hoje uma das bem antigas, hoje para a gente relembrar um pouco bem das nossas raízes. Vamos cantar essa canção que diz: enquanto as lutas vêm me afogar, enquanto o medo tenta me paralisar, temos sempre a mão do nosso Senhor conosco, porque sempre ao nosso lado Ele está. Ele prometeu que nos deixaria um Consolador, e hoje temos livre acesso a Ele por meio de nossas orações. Podemos ouvir Deus falando por meio das pregações, por meio de canções, e que você se lembre sempre através da letra dessa canção e renove suas esperanças sempre em Cristo Jesus, porque sempre ao nosso lado Ele está, como diz Emmanuel, Deus conosco. Quantas lutas vêm me afogar, e a angústia tenta me sufocar na tua mão.
queridos, depois da mensagem o Alisson vai nos conduzir com mais 2 canções ainda. Que nosso tempo é de adoração, nosso tempo é de louvor, nosso tempo é de adorarmos esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E aí, se você quiser sugerir aí algumas canções aí pro Alisson, ele já vai dando uma olhadinha aí e vai assim então se preparar para o final da mensagem ele está ministrando. Eu queria falar com vocês hoje acerca de um texto em 1 Samuel, capítulo 16. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, não saia daí. Assim como o louvor é importante para podermos adorar o Senhor, a palavra também de Deus também é importante. E o tema que eu queria tratar conosco nesta noite é vencendo na vida. Vencendo na vida espiritual, vencendo na vida familiar e vencendo na vida profissional. E eu queria que você então abrisse esse texto aí de 1 Samuel 16 a partir do verso 14. Eu gostei da melodia. Que diz assim, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem o homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-no. Então, verso 18, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Por quê? Porque Jessé tinha vários filhos. Então ele especificou qual era o filho que ele queria que fosse até ele. Então ele falou, envia Davi, seu filho, o que está com as ovelhas. Verso 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, o odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito maligno se retirava dele. É muito interessante nós pensarmos Davi, que existe uma sequência nessa história. Nesse capítulo 16, Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé para poder ungir o rei, e justamente esse rei que foi ungido era Davi, né? Foi ungido para ser rei futuramente a posteriori de Judá. E em seguida a isto, agora um espírito de Deus, enviado por Deus, perturba a alma de Saul. Então alguém diz para que era para ele então buscar alguém que tocasse a harpa, que conforme o espírito vinha atormentá-lo, maligno, e aí alguém tocasse essa harpa, ele ficava aliviado, ele ficaria em paz. E aí, então alguém dentro desse contexto diz, olha, eu conheço um, que é o filho de Jessé, ele toca muito bem, ele é sisudo, ele é bom de palavra, ele é guerreiro e tal. E aí então Saul manda. Mas isso é todo um contexto de Deus, já percorrendo na história, que futuramente Davi ele iria assumir a liderança, né, o reinado aí de Judá. E aí em seguida a isto ele luta com Golias, ele derruba Golias. Mas todos nós desejamos vencer, irmãos, e alcançar novos objetivos na nossa vida. Ainda que estamos aí todo mundo parado, essa pandemia,
mas ainda assim almejamos sempre coisas melhores para o futuro, viver melhor em casa com a família, se preparar melhor para uma vida profissional mais acerbada e assim também espiritualmente falando, temos que buscar mais conhecimento da palavra para podermos crescer cada vez mais. Mas é da natureza humana almejar conquistas e lutar para alcançá-las. A ideia é que, humanamente falando, nós temos que cada vez mais buscar essas conquistas. E tudo aquilo que nós vamos buscar em conquista, há lutas, né, para poder alcançarmos. Então precisamos olhar para a Bíblia, amados, de maneira prática, como Davi, como Jó, como Neemias, como outros, que alcançaram vitórias na vida, tanto na vida espiritual, como na vida familiar e como na vida profissional. Isso é interessante nós pensarmos nisso, porque é um conjunto, né, de coisas. Mas urge a necessidade de resgatarmos, amados, uma espiritualidade que não se dissolva num ativismo religioso, como evidência de uma vida feliz e bem-sucedida. Nem sempre uma vida feliz e bem-sucedida quer dizer que nós estamos bem com Deus, né? Essa é a verdade, né? Mas cada área da vida, ela é cercada de importantes conquistas em que precisamos valorizar como bênçãos para todos nós. Ontem eu reassisti o filme Desafiando os Gigantes e achei muito interessante quando o time começou a subir, esse que desafiou os gigantes na final, mas eles tiveram uma derrota. E aí foram para o vestiário com o treinador ali elogiando todo mundo triste, os jogadores tristes, porque jogaram bem. E aí um dos jogadores disse que deveria ser grato a Deus, tanto nas vitórias como também nas derrotas. Isso ali ficou latejando aí ontem na minha cabeça, ontem de noite, quando eu estava assistindo, e pensar que nós devemos valorizar todas as coisas diante do Senhor, porque todas as coisas e todas as bênçãos vêm da parte dele. Então sejamos homens e mulheres que colecionemos, irmãos, vitórias, porém senso de realidade para a glória do Senhor. Devemos glorificar o Senhor em todos os instantes. Você está bem? Glorifica o Senhor. Se não está bem, querido, glorifica o Senhor também. Temos que aprender isso. Se queremos ser vitoriosos, conquistar vitórias, a gente devemos aprender. Mas diante disso, vamos olhar para a vida de Davi e vemos como ele alcançou estas vitórias na sua vida. Deus tinha muitos planos na vida de Davi, e assim como tem também na minha vida, na sua vida, e por isso mesmo ele fez de cada etapa da sua vida um brilhante preparo para o desenvolvimento de sua vida espiritual. Porque eu entendo assim, se nós tivermos um intento espiritual positivo, obviamente nós vamos ter disposição para as demais coisas. Assim, não é diferente hoje. Deus está a cada dia, queridos, a cada dia nos dando inúmeras oportunidades de crescimento espiritual em nossa vida. E aí eu posso aqui até abrir um parênteses e pensar contigo que hoje, na forma que nós estamos, entre aspas, em quarentena, a grande maioria aí sem sair de casa, queridos, nós não podemos ser diferentes se nós não nos quedarmos diante do Senhor, através da palavra e da oração. Então nós não podemos gastar muito tempo com televisão, podemos gastar muito tempo com Netflix, não podemos gastar muito tempo com aplicativos, né, com redes sociais, que acabamos ficando mais presos a isso, mas precisamos entender que precisamos diariamente ter esse tempo para com Deus, para que nós possamos realmente crescer. Como eu disse para o irmão ontem, convidando ele para participar conosco aqui na escola dominical e também no culto nessas lives, que nós não podemos ser igual quando saímos dessa quarentena, irmãos, conforme nós entramos. Nós temos que estar mais aguerridos diante de Deus, devemos estar mais perto diante de Deus, devemos estar mais dependentes de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo com isso? E nós não podemos deixar de voltar para a palavra e de voltar para a oração.
Por quê? Porque isso faz toda a diferença. E nós vamos aprender com Davi algumas dessas vitórias que estão também ao nosso dispor. E a primeira coisa que aprendemos com Davi é que a vitória espiritual e a realização dela é a partir do lar. Então veja só, Davi ele é um exemplo de realização a partir do seu lar. Então veja, como o filho é caçula, praticamente ele não teve oportunidade de desenvolver liderança entre seus irmãos. Mas, pelo contrário, longe dos campos com seu pai Jessé, ele passava longos dias, irmãos, nas montanhas, cuidando de quê? Cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas e, ao mesmo tempo, ele estava cuidando do bem-estar da família. Então, veja, mesmo na solidão, desenvolveu um sentimento de que a sua responsabilidade com as ovelhas era útil, então, para toda a família. E aí, então, nós temos que parar e pensar um pouco. A nossa vivência familiar, irmãos, diante das instruções divinas de Deus, realmente tem que nos fazer valorizar as coisas domésticas. Então veja que Davi, em seus cânticos, lhes ensinava que a gratidão vence males, olha só, hein? E não apenas os espanta. A sua harpa era uma garantia de força e de encorajamento pessoal para ele, diante dos seus próprios medos, talvez, e ansiedades. Como não podemos aplicar, e qual a lição nós tiramos aqui? É que nesse tempo doméstico que nós estamos aí, em casa, com mais tempo agora, sem aquela pressão do que fazer, do que correr atrás, do que negócio todo. Hoje estamos pelo governo realmente, praticamente que limitados a sair de casa. Nós devemos então agora valorizar esse ambiente familiar, sobretudo na presença do Senhor. É o marido voltar para a palavra, é a esposa voltar para a palavra, os filhos voltar para a palavra. E Davi, e isso vai ser para mim e para você o quê? Um bálsamo. Assim como Davi encontrava dedilhando aquela harpa, para mim e para você, realmente esse relacionamento com o Senhor que nós, a igreja, devemos ter. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, através do seu amor, para que nós tenhamos agora um relacionamento com o Pai, com o Criador. Então foi obediente, foi na obediência que Davi, então, ele provou que era capaz e podia ser útil em qualquer outra atividade, assim como cada um de nós. E eu quero aqui abrir um parênteses antes de ler um texto aqui que já lemos aí, até mesmo para mostrar algo muito interessante. Eu estou afirmando que Davi, ele se alinhou, e toda essa experiência que ele tem a ponto de ser chamado pelo rei foi no lar, foi na casa que conquistou tudo isso. A obediência ao pai, ao cuidar das coisas da família e também na sua vida com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele era homem forte, valente, homem de guerra, se usa em palavra e de aparência, e vai dizer o versículo 18 aí, né? Mas é o finalzinho, que o Senhor era com ele. A pergunta que nós devemos fazer para nós todos o tempo é: nós temos plena certeza que o Senhor é conosco? Se o Senhor de fato é conosco, nós precisamos então perceber como nós estamos relacionando com Ele. Peraí, o Senhor é conosco, mas e o que nós estamos dando isso de troca? E aí, se nós olharmos o versículo 17 a 19 aí do texto que nós lemos, nós vamos ver que ele foi chamado, ele era cuidador de ovelha, e ele foi chamado para cuidar do rei, para tocar a harpa para o rei. Vai dizer assim o texto: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que sabe tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, se usa em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Verso 19. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e o que está com as ovelhas.
Veja que Davi aqui que nos ensina que o serviço do lar é sempre uma excelente oportunidade de nós desenvolvermos um senso de utilidade, vitória e realização. Aí eu quero aqui abrir um parênteses e perguntar, por exemplo, casal de noivos, né? Namoram, vão ficar noivo e vão pensar, programar aí, planejar o casamento, a vida a dois, não é isso? A minha pergunta é, será que ambos avaliam que cada um é dentro da sua casa com seus pais? Para ver qual o valor, qual a utilidade que de fato um vai ter dentro agora daquela casa que eles vão formar, daquela família que eles vão formar? Se o filho é submisso aos pais, obediente aos pais, se é dedicado ao estudo, dedicado ao trabalho, se ela é também obediente ao pai, submissa ao pai, sabe fazer as coisas daquilo que a ela é legado no lar. Por que eu digo isso? Porque eu conheço, pelo menos na parte feminina, que tem mulheres que casam que não sabem nem fritar um ovo, que não sabem fazer um arroz. Por quê? Porque na casa da sua mãe não fez nada, não ajudou em nada. E aqui Davi demonstra para você que o que ele aprendeu no lar, na sua casa, teve utilidade para terceiro, que foi o caso aqui de Saul que manda o chamar. Então, temos que fazer aqui duas perguntas para que nós possamos de maneira aplicada na nossa vida o seguinte: temos desenvolvido o senso de realidade nos afazeres domésticos? Isso eu digo para mim também, ajudar minha esposa e vice-versa, os filhos ajudar os pais e vice-versa. E nós temos que pensar nessa pergunta, se de fato temos desenvolvido esse senso de realidade dos afazeres domésticos. Uma segunda pergunta é, somos capazes de enxergar a grande vitória na construção e manutenção do lar? Por quê? Porque tudo começa no lar, querido. As orientações, tudo começa no lar. Por isso nós precisamos valorizar a nossa família e, sobretudo, valorizar a nossa vida com Deus. A família debaixo, realmente, da mão poderosa de Deus. Uma segunda coisa que Davi nos ensina, que nós podemos aprender, é que a vitória no preparo integral contra os ataques do inimigo. Nós vivemos, irmãos, uma realidade que exige muito de quem tenta conciliar o trabalho e os estudos. A gente sabe que é uma luta para quem faz isso. Por outro lado, a formação profissional também representa o quê? Um importante preparo espiritual como teste de vitória e fé. Então, para enfrentarmos o inimigo dos nossos lares, precisamos crescer na fé e na dependência do Senhor. Veja que só assim poderemos ser treinados para enfrentarmos o enfrentamento, vamos dizer assim, de cada dia. As lutas de cada dia. E aí nós temos que realmente conviver uma dependência do Senhor, porque nós não vamos ter vitória do inimigo, não vamos ter vitória aquilo que divide o lar, não vamos ter vitória aquilo que traz prejuízo para uma família, se nós não tivermos realmente da dependência do Senhor. E nós vamos entender que Davi ele era um homem realmente dependente de Deus. Porque o texto, o versículo 18, ele vai me afirmar para mim e para você que o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com ele? Porque Davi era um camarada que ele vivia na dependência do Senhor. Só assim, então, nós vamos compreender e obter, então, essa vitória. Então, quando Davi ele é chamado por Saul, além de cuidar das ovelhas do seu pai, ele já havia, então, desenvolvido essa arte de tocar. Ele ficava o dia todo na montanha, certamente na hora do descanso, na hora de abrir a sua marmita, vamos dizer assim, para comer a sua comida, se alimentar. Ali um tempo ali, certamente ele ia se aperfeiçoando no dedilhar da sua harpa. Eu queria que você acompanhasse aí 1 Samuel 16, verso 18, que vai dizer assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Então certamente ele se aperfeiçoou nesse período. E é forte e valente, homem de guerra, sisudo de palavras e de boa aparência. E o que é o bom nisso tudo? Qual é a máxima disso tudo?
é que o Senhor era com ele. E isso aqui, querido, eu tenho que começar a perguntar para mim se de fato o Senhor é comigo, e você também deveria estar se perguntando, o Senhor é comigo? Eu tenho caminhado com o Senhor para que o Senhor seja comigo? Eu tenho obedecido ao Senhor para que Ele de fato possa andar comigo, estar comigo? Então veja, aquele aprendizado seria então um instrumento de vitória em sua vida e na vida de Saul. Então veja, querido, quando nós dependemos do Senhor, quando nós vencemos o inimigo, essa vitória não é só para abençoar a minha vida, mas também vai também abençoar a vida da minha esposa e dos meus filhos. Vai abençoar a vida dos meus irmãos da igreja. Vocês estão compreendendo, irmãos, a necessidade de nós parar para pensar um pouco quanto a isso? Quantas vezes temos valorizado o ensino como uma verdadeira capacitação espiritual? Qual o nosso interesse acerca disto? Quantos inimigos, amados, se levantam para nos fazer desistir e até mesmo nos fraquejar no objetivo de levantarmos aí para fazermos um curso, um treinamento ou até mesmo uma capacitação? É claro que precisamos da graça do Senhor para nos manter firmes e nos fazer vitoriosos diante das lutas e provações. Porque sozinho, eu e você não vamos conseguir obter nada. E você vai perceber, se você aí caminhar no capítulo 17, depois do texto que nós lemos aí, que nós estamos trabalhando, nós vamos ver que mais adiante, ele foi diante de Golias, e vocês conhecem muito bem essa história. E Davi, ele disse muito bem, claro, para Golias: olha, eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Você compreende a diferença que talvez tenha para mim, para você e para Davi? Isso é dependência de Deus, querido. Então eu, minha esposa, meus filhos, nós temos que depender de Deus. Você na sua casa aí tem que depender totalmente de Deus. Por quê? Porque é claro que precisamos da graça do Senhor para nos manter firmes. É claro, isso é fato. Se nós não dependemos do Senhor, como nós vamos ter vitória? Davi, ele foi diante da luta do inimigo, que era um gigante diante dele. E ele com apenas uma pedra, uma funda, ele jogou aquele gigante no chão, queridos. Por quê? Porque ele estava com o Senhor. E o Senhor tem propósito na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que nos entregarmos a Ele. Nós temos que deixar Ele nos guiar. Nós temos que entender que tudo nós devemos glorificar e depender desse Deus. Mas não podemos ignorar que Deus ele usa as ferramentas que sabemos manusear para o seu inteiro louvor. Então, querido, aquele curso que você fez no Senai, aquele curso que você fez na faculdade, essas ferramentas que você vai adorar sua vida profissional, elas podem ser uma ferramenta que Deus pode usar para o louvor da glória dele, irmãos. É claro que nós temos que depender de Deus, mas, no entanto, eu preciso também fazer a nossa parte, você precisa fazer a sua parte. Então, vivamos sempre, irmãos, aproveitando as oportunidades que se abrem diante de nós. Porque eu tenho certeza que Deus ele abre oportunidades, e muitas oportunidades. Por quê? Porque a qualquer momento Deus poderá usar o que aprendemos como instrumento de bênção social, vamos dizer assim. E aí eu quero aqui abrir um parênteses para esse projeto, que nasceu até mesmo no coração do prefeito Gesiel, que veio falar comigo, para que a nossa igreja, que está bem sinalizada aí no Jardim Morumbi, ela possa ser um local de bênção para as pessoas da comunidade, à volta da igreja, que estão aí passando necessidade por conta dessa Covid-19. Então o que eu quero dizer com você com isso, Davi aqui, ele não foi um lago que só recebia. Davi ele foi um rio. Porque aquilo que ele aprendeu, Deus usou como instrumento nas mãos dele para abençoar outro, que no caso foi Saul. E posteriormente a toda a nação de Judá. Quero dizer para você com isso que você, querido, não pode ser lagoa.
Você tem que ser um rio, porque a lagoa ela só recebe, só absorve. E o rio doa. O rio se doa. E aí nós, nesse tempo, como igreja, temos que nos doar aquilo que Deus tem nos dado para poder abençoar outras vidas. Nesse tempo de Covid-19, querido, muita gente está padecendo aí por necessidade. Chefe de família indo para Farol pedir alimentos para poder levar para casa. E aí nós então temos que entender que nós somos vitoriosos. Aliás, somos mais do que vitoriosos, porque estamos em Cristo Jesus. Mas nós não podemos ser lagoa, nós temos que ser rio, porque nós temos que abençoar outras vidas. E aí com isso, uma terceira aprendizado que Davi aqui nos ensina é: quando confiamos em Deus, obtemos vitórias em tudo que fazemos. E aí nós temos que glorificar o nome do Senhor. Porque isso é uma verdade. Porque confiança, trabalho e determinação são elementos capazes de nos fazer campeões, obviamente. Se eu tenho determinação, eu vou conseguir vitória, eu vou lá. Mas eu não posso esquecer que Deus ele me dá essa força. É Deus que me permite levantar. É Deus que me dá condições de ir. Não podemos vencer com as nossas próprias forças. A palavra de Deus diz que a nossa força vem do Senhor. Então precisamos confiar em Deus, que tudo vê e supre e trabalha como se tudo dependesse de nós. E nós devemos glorificar o nome do Senhor com isso. Davi, ao tocar, ele experimentava, irmãos, o poder libertador que vinha da parte de Deus. E eu e você já fomos libertos em Cristo Jesus. Deus hoje, talvez Deus precisa nos tocar para fazer alguma coisa, ou nós precisamos realmente nos levantar e nos entregar e fazer. Muitas vezes nós, como foi dito por uma irmã na quinta-feira, que nós muitas vezes ficamos mais preocupados com os nossos a fazer conosco mesmo do que com o terceiro, ou melhor dizendo, com o nosso próximo. Não se preocupamos como está o próximo. E Davi, apesar de ele não saber o que está sucedendo com Saul, ele foi chamado e foi. E lá ele foi bênção. Olha aí, por favor, 1 Samuel 16, 23, que vai dizer assim: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi então tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Então, ele sabia que Deus é quem lhe dava vitórias. Quem sabia? Davi. Mas também ele não se negou a fazer parte disso. Queridos, quantos de nós muitas vezes estamos negando, nós estamos querendo ser instrumento na mão de Deus, pensando no nosso conforto, pensando talvez em nós mesmos. E tem tanto, irmão, para ser feito. Por isso que você precisa amar a obra de Deus, precisa amar a igreja do Senhor, você precisa fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque é a partir dela que nós vamos ser comissionados para fazer aquilo que devemos fazer, amados. Então Davi, ele sabe que a vitória dele vinha da parte de Deus. Mas ele não se negou a fazer parte daquilo. Veja só, amados. E nem eu e você hoje, sabendo mais ainda do que Cristo fez por mim e por você naquela cruz do Calvário, aí mesmo que nós temos que dar seguimento e permitir que Deus nos use. Então temos que estudar sim, temos que trabalhar, cuidar da família e sobretudo servirmos ao Senhor que nos dá a vitória. E eu e você precisamos então servir ao Senhor. Ainda há pouco nós vimos na escola dominical a questão desse chamado para o ministério, né? O serviço da obra do Senhor, o chamado específico, aquilo que nós devemos fazer. Então, fazendo isso, temos certeza que podemos enfrentar qualquer obstáculo, irmãos, que surge diante de nós. Aí a pergunta a que pode ser feita para mim e para você é: quem são os teus inimigos hoje? Quem são os nossos inimigos hoje? Uma segunda pergunta tens enfrentado com confiança
e determinação às suas lutas, os teus desafios, porque é você que tem que fazer isso, é eu que tenho que enfrentar essas coisas. Então eu concluo essa palavra desta noite falando o seguinte: as vitórias da vida de Davi também eram demonstração de fidelidade do Senhor. É óbvio, isso aí você não podemos esquecer. Isso também acontece ainda hoje. Somos vitoriosos porque o Senhor é que nos dá a vitória e devemos glorificar o nome dele. Alcançarmos uma base sólida quando edificarmos a nossa vida na palavra de Deus. Aí só assim podemos ter a certeza, a convicção que grandes coisas o Senhor continuará fazendo por nós, por mim e por você, pela sua família. Então, queridos, que desejo que você seja um vitorioso também em sua vida. Assim como Davi foi. E Davi não foi perfeito. Davi, todos nós sabemos que ele pecou depois que ele foi coroado. Mas ele aprendeu com duras penas. Ele se arrependeu. E ele realmente foi encontrado pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus. Que eu e você possamos, amado, em nome de Jesus, entender o quanto eu e você precisamos aí buscar e depender totalmente desse Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe e que tenha misericórdia de mim e de você. Antes de nós orarmos, vamos chamar o Alisson. Nós vamos estar orando, vamos estar cantando aí, com mais, pelo menos uns 2 louvores, né? Animados mais a nossa noite. Mas que você possa estar refletindo nessa palavra. Tá? Reflita. Porque Deus ele quer te usar como instrumento vivo e poderoso em suas mãos. Vamos estar cantando essa canção que diz: cria em mim, ó Deus, né, um coração puro, e renova em nós um espírito inabalável, e que possamos ter sempre esse desejo no nosso coração de ter um coração parecido, que possamos caminhar de modo rumo à perfeição, por mais que aqui a gente está, enquanto vivemos aqui, estamos tendenciosos ao erro e a coisas negativas, mas que possamos ter em mente sempre de qual é o nosso objetivo e daquele que nos fortalece, e que temos que honrar essa palavra que nos acompanha, né? Que somos cristãos e somos filhos de Deus.
Irmãos, amanhã nós vamos então estar na igreja a partir das 9h30 da manhã e pretendemos ficar até o meio-dia. Se necessário for, voltaremos à tarde para começarmos então a receber os donativos, né, para a cesta básica ou para as cestas básicas que pretendemos montar para abençoar as famílias em torno da igreja que estão aí passando necessidade por conta dessa Covid-19. E que eu e você, como igreja, possamos estar com nossos corações bem abertos para isso. Que você possa realmente abrir teu coração, que você possa ser um rio para que possa abençoar outras vidas. Eu tenho certeza que Deus, a igreja se levantar para fazer, eu tenho certeza, queridos, que muitos alimentos irão chegar para nós possamos abençoar essas famílias. Então amanhã, aqueles e aquelas que puderem estar conosco lá amanhã de manhã, para ir recebendo, vamos higienizar esses alimentos, obviamente, né? E ensacá-los na cesta e já deixar preparado para quando então nós tivermos que fazer as doações. Que mesmo porque também nós vamos já receber as pessoas para fazer o cadastro, para depois então a gente fazer o contato para que as pessoas possam vir retirar as suas cestas. Então que você possa abrir o coração, que você possa abrir o bolso, que você possa abrir a sua despensa para nós sermos realmente um canal de bênção nessas vidas. Tá bom? Nós vamos estar orando, eu vou estar orando também pela Maitê, a netinha da Regina, que está com afecção de ouvido. E aí que você possa estar orando aí também na sua casa. Ore também, clame ao Senhor, interceda pela igreja, interceda pela nação, interceda pelas famílias, interceda por essas cestas básicas, para que os alimentos possam chegar. Tá bom, irmãos? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te bendizer, louvar teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade aqui em casa, poder chegar à casa dos meus irmãos amados e queridos, irmãos e irmãs, para louvarmos o teu nome juntos, ainda que à distância, ó Pai, para podermos ouvir a tua palavra, e que essa palavra, Pai, realmente traga edificação, conscientização, ó Pai, e sobretudo disposição, ó Pai, para nós nos levantarmos e estarmos completamente ao seu dispor, Senhor. Pai, quebra as barreiras, tira tudo que tem impedido a tua igreja, Pai, de ser uma bênção na vida das pessoas, ó Deus, na bênção da própria igreja. Ó Pai, que o inimigo, ó Pai, que tem nos impedido, Senhor, de sermos canal de bênção, que ele seja derrotado, que ele caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai Santo, aumente a nossa fé, aumente, ó Pai, o nosso relacionamento com o Senhor, que nós possamos viver na dependência do Senhor, que nós possamos entender que precisamos viver para o Senhor, para que nós possamos ser bênção, usada pelo Senhor para abençoar todos aqueles que o Senhor trouxerem, ó Pai, até nós. Ó Deus, eu quero rogar pela Maitê, a netinha da Regina, e pedir, ó Pai, que você esteja em sua mão de poder, graça e cura sobre a vida dela, Senhor Deus. Esteja restaurando, ó Pai, e tirando essa infecção do seu ouvido, ó Pai, que certamente está trazendo dores e febre, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, rogamos um Deus, ó Pai, que tem poder para fazer muito mais do que pedimos. O mesmo Deus, ó Pai, que agiu domingo passado na vida da irmã, ó Pai, Alaide, quando ela estava sendo ministrada a ceia, ó Pai, e ali ela orou, e ela foi alcançada pela tua misericórdia, ela foi alcançada pela tua glória, ela foi alcançada pelo teu poder, e foi curada, e foi restaurada daquele flagelo que naquele momento estava perturbando a sua alma, Senhor. Ó Deus, tu pode também curar a vida, o ouvido da irmãzinha, ó Pai, aqui Maitê, que o Senhor pode curar, ó Pai, essa enfermidade da irmã Regina. Pai, cura em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar essa enfermidade da Lena aqui, Senhor, minha esposa, para o louvor do teu nome. Que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado, cada lar que está aqui, ó Pai, juntamente conosco nessa live, Pai. Que o Senhor possa estar indo de encontro, abençoando o marido, esposa, filhos, ó Pai, cada família, aqueles, ó Pai, que estão distantes do Senhor, nessas famílias, que eles possam voltar com o coração quebrantado diante da tua majestosa presença, Pai. Ó Deus amado, a tua igreja possa, Pai, se levantar mais forte, ó Pai, porque no momento, Senhor, eu creio, ó Pai, que o Senhor está
tratando conosco, e ainda a gente, ó Pai, ainda há servo do Senhor, que ainda não se decidiram voltar para estar debaixo da tua mão poderosa, Senhor Deus, porque não depende do Senhor, não vive para o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa mudar essa história, que esses irmãos e irmãs, Pai, possam voltar para a tua palavra, que esses irmãos e irmãs, Pai, possam voltar para a oração, e sobretudo obedecer que está sendo a tua palavra, viver a tua palavra, e deixar de ser bênção, Pai, para abençoar essas vidas. Abençoa, Pai, as crianças das nossas igrejas. Abençoa os adolescentes, os jovens, que eles possam, Pai, se animarem, Pai, para se levantarem, para formarem um grande exército aqui no Jardim Morumbi, na Igreja Congregacional, para te servirem com determinação, com amor, para o louvor do teu nome, Senhor. Oh, Deus amado, perdoa, Pai, os meus pecados, perdoa os nossos pecados, e abençoa, Pai, que alimentos possam chegar de toda a parte, ó Pai, do norte, sul, leste, oeste, aqui da nossa cidade, para podermos confeccionar essas cestas básicas, para podermos então abençoar as famílias carentes que estão necessitadas nesse momento de pandemia, Pai. Entregamos em tuas mãos, ó Pai, esse projeto e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar para o louvor e honra do teu nome. E assim oramos, agradecido a certeza que tu és um Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Querem mais um louvor ou não? Escreve aí, enquanto eu acho o direito aqui. Querem mais um louvor? Louvor que ele saiba, né? Falei que vai chegar aqui primeiro. Aí, Silvinho, qual o louvor que você quer, Silvinho? Mais uma. Para nós encerrarmos, tá bom? Depois do louvor, vamos encerrar. Preciso de ti. Ok, irmã Raquel. Preciso de ti. Vamos lá. Adore o Senhor aí na tua casa, querido. Adore o Senhor todo o teu coração, tá bom?
posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Eu estou lidando não tem cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, glória a Deus. Sempre precisamos do Senhor, né, irmãos? Irmãos, sei que alguns aqui depois colocaram algumas músicas, o Adson vai anotar. Próximo domingo, então, ele vai cantar sem falta essas músicas que vocês aqui indicaram para hoje, tá bom? Para encerrar. Quero agradecer aí a presença do pastor Oswaldo Lopes, Santos, um grande amigo nosso, a irmã Miss, que estão lá em Portugal, a irmã Ana Mar, da igreja São Bernardo do Campo, o Rodolfo Nunes também, que é o irmão da irmã Regina. Quero agradecer a presença de vocês, a Raquel e o irmão Lúcio, Ismael Lúcio aí, também de Guarulhos. Vocês sempre são bem-vindos aí em nosso meio, tá bom? Que Deus abençoe e que dê uma noite abençoadora e reparadora para todos, tá bom? Não deixe de orar ou de orarmos uns pelos outros, tá bom, irmãos? Shalom. Depois você vem aqui, anota aqui essas músicas. Não manda pedir a música, outro pede. Não, aí demorou, aí aqui é meu. Se for cantar para todo mundo aqui, não vai sair daqui hoje. Pedir eu grito.